graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco nesse dia, 31 de maio de 2020, um domingo pela manhã. Eu quero compartilhar aqui um pouco da palavra de Deus com você, daquilo que Deus tem falado no meu espírito, daquilo que tem servido para mim como devocional. Eu queria compartilhar com você nesse dia. São dois textos que eu quero compartilhar com vocês nesse dia para a gente refletir um pouco acerca da palavra do Senhor. O primeiro texto é lá no livro do Êxodo, no capítulo 2, Êxodo 2, do 1 ao 3 nós vamos ler. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. O verso 4 vai falar assim: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E Atos capítulo 7, verso 17, para a gente entender melhor o contexto aqui, vai falar assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer abandonar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo abandonado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar a seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, um egípcio maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Olha o detalhe que Estevão vai trazer aqui para nós. Ele cuidava, no caso Moisés, ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, dois hebreus, foi visto por Moisés. E Moisés quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Nós temos aqui 2 relatos, o do próprio Moisés, ele que escreve aqui o livro do Êxodo, e o relato de Estevão numa pregação sua aqui em Atos 7. Estevão está trazendo aqui um sermão, ele está pregando a palavra do Senhor. E aqui nós vamos ver tanto em um quanto no outro que Moisés ele ficou escondido em 3 lugares diferentes. Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre pessoas que precisavam passar períodos de sua vida escondidos para que, quando fossem manifestas, pudessem cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu falei sobre Davi, que depois que a Mical fala para ele que Saul, de fato, de verdade, queria matá-lo, Davi vive como fugitivo, ele vive se escondendo, ele se esconde em cavernas, ele passa a ser fugitivo, até que chega o tempo que ele realmente assume
todo o reinado de Israel e ele deixa de ser fugitivo, agora ele está apresentado como o rei de Israel. E nós vemos também Elias, quando Deus dá uma ordem para Elias, para que ele se escondesse no ribeiro de Querite. E ali no Querite, que significa cortar, colocar no tamanho certo, Deus tratou certas coisas no coração do profeta ali. Então Elias, antes de orar para que não chovesse e antes de orar para que caísse fogo do céu, ele precisou passar pelo Querite. Ele precisou ser tratado por Deus. E logo depois disso, Deus manda ele se apresentar. Deus fala para ele: se apresenta a Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Enfim, nós temos visto pessoas, e nós teríamos tantos outros exemplos para a gente ficar falando aqui. Se você for procurar na Bíblia, você vai achar mais exemplos de pessoas que precisaram ficar escondidos durante um período da sua vida para que depois elas fossem manifestas e cumprissem o propósito de Deus. E geralmente nesses esconderijos, a principal coisa que a gente vê, a coisa mais marcante, é a proteção de Deus a essas pessoas. Houve uma necessidade de ficarem escondidas para a proteção própria delas. E nós vemos Deus protegendo muitas vezes essas pessoas, escondendo a vida delas. E aqui nós lemos aqui esse texto que vai falar sobre Moisés, que também passou um período da sua vida escondido, se eu posso falar um longo período, né? Porque Moisés ele só vai ser chamado por Deus para cumprir aquilo que Deus queria que ele fizesse quando ele tinha 80 anos de idade. Então ele passou um período longo da sua vida escondido, até que chegou o tempo dele se manifestar, dele sair desse lugar para cumprir o propósito de Deus. E a gente vai ver que Moisés, o tempo que Moisés ele nasce, Estevão vai trazer aqui algo maravilhoso. Estevão diz que era um tempo em que a promessa de Deus se aproximava para cumprir. Promessa feita a Abraão lá em Gênesis 15, a partir do verso 13, quando Deus ele vai falar com Abraão que a descendência de Abraão seria peregrina numa terra alheia. E eles seriam reduzidos à escravidão durante um período, eles seriam escravos, mas depois Deus ia exercer juízo, ia julgar o pessoal que os escravizou e eles iam sair do Egito com grandes riquezas. É bom lembrar a vocês que Israel não foi levado cativo para o Egito. Uma vez morando no Egito, eles foram feitos escravos. Eles foram para o Egito a convite de Faraó no tempo em que José era governador. Então eles foram morar no Egito numa época de fome, onde havia fome na terra, e eles passam a morar ali. E quando morre José, se levanta um outro rei, um outro faraó que não conhecia José. E Estevão vem trazendo esse relato aqui do tempo do nascimento de Moisés, que era um tempo de sofrimento, um tempo de angústia, um tempo de morte, um tempo de aflição. Mas Estevão deixa claro aqui no verso 17 do capítulo 7 de Atos, que esse tempo, tudo isso aí que estava acontecendo, estava sinalizando para o tempo de cumprimento de promessas. Essas promessas feitas a Abraão. Estevão deixa claro aqui que esse sofrimento, esse período difícil que eles estavam passando no Egito estava sinalizando para um tempo maravilhoso de cumprimento de promessa. E eu tenho visto isso durante esses dias. Nós temos passado dias difíceis, dias complicados, dias de aflições, dias até mesmo de morte. Nós temos visto muitas pessoas morrerem, muita complicação, muita angústia, aflição. E eu tenho entendido que esse tempo está sinalizando também para um tempo de cumprimento de promessa de Deus na nossa vida, para o Brasil, para as nações. Esse tempo difícil que nós estamos vivendo hoje, ele está sinalizando um tempo glorioso que virá
de cumprimento de promessas de Deus. Eu falo isso, declaro isso na nossa vida, em nome de Jesus, que há de vir sim um tempo onde promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida, na nação brasileira, nas nações, e tudo isso que está acontecendo agora, esse tempo difícil que está acontecendo agora, ele está sinalizando para esse tempo que está por vir. Foi nesse período que Moisés ele nasce. O texto vai falar que Estevão vai relatar: nesse tempo nasceu Moisés. E logo após o seu nascimento, Moisés já nasce na sua própria casa e ele fica escondido ali durante 3 meses, como o relato do próprio Moisés, que vai falar que quando ele fica escondido durante 3 meses e não podendo mais os seus pais escondê-lo, não tinha mais como Moisés ficar escondido, ou seja, os pais fizeram o que puderam para salvar o menino, mas quando não pôde mais, não tinha mais como esconder Moisés, eles tiveram que colocar Moisés no cesto, e você conhece a história, eles preparam o cesto e colocam Moisés no rio Nilo, onde ele é achado pela filha de Faraó, e logo após aparece Miriam e aconselha a filha de Faraó para arrumar uma ama, uma pessoa que tivesse, no caso, o leite materno para dar ao menino, porque ele precisava. Então nós vamos ver os pais se esforçando para guardar, para preservar a vida do menino, mas não podendo mais fazer. Os pais não tinham mais nada o que fazer. Então, quando eles não tiveram mais nada o que fazer, eles deixaram realmente na mão de Deus. É assim que eu entendo essa história. É assim que eu entendo esse relato aqui. Que quando eles não tinham mais nada o que fazer, eles fizeram o que puderam para esconder o menino, para guardar o menino, porque sabiam que Deus poderia também fazer algo através daquele menino, preservar a vida do menino, mas não conseguiram. Mas então agora é Deus que vai entrar em ação. É Deus que vai agora esconder Moisés. É Deus que vai fazer agora aquilo que os pais quiseram, mas não puderam fazer. Agora, Deus, eu não consigo ver de uma outra forma senão a mão de Deus aqui. Foi Deus que escondeu Moisés no palácio de Faraó. Eu não consigo ver de uma outra forma. Ficou muito claro que o menino era hebreu. Eles sabiam que era hebreu, mas mesmo assim ele ficou lá no palácio de Faraó. E Deus ele é extraordinário, porque vai esconder Moisés justamente na casa da pessoa que queria que matasse todos os meninos recém-nascidos. Olha o lugar onde Deus vai esconder Moisés, exatamente nesse lugar. Na casa, no palácio do Faraó. Ele que mandou matar os meninos. Eu não consigo ver isso de uma outra forma senão a mão de Deus. A mão de Deus escondendo Moisés. Daí em diante, quando os pais não puderam mais fazer mais nada, Deus ele entrou em ação. Quando os pais não puderam mais esconder o menino, não puderam mais resguardar a sua vida, Deus entra em ação e Moisés fica escondido no palácio de Faraó. Ele passa um período ali na sua casa, sendo amamentado, sendo cuidado pela sua mãe, e na sua casa é com certeza que ele pega a sua identidade como hebreu, e depois ele vai para o palácio, e por último ele fica escondido na terra de Midian. Então nós vamos ver Moisés escondido em 3 lugares diferentes, e nesses 3 lugares diferentes, Deus tratou coisas no coração de Moisés. Deus colocou coisas dentro dele. Deus trabalhou na sua vida, trabalhou no seu caráter, o preparou para aquilo que Deus queria fazer através de Moisés. E quando eu leio a história de Moisés, esse período todo escondido, eu fico analisando isso e parece que Deus ele gostou tanto que Moisés ficasse escondido, porque quando Moisés morre, o texto lá de Deuteronômio 34, verso 5 e verso 6, vai falar que o Senhor sepultou Moisés. Foi o Senhor que sepultou Moisés.
texto lá de Deuteronômio diz que Moisés ele morre sem escurecer os olhos, ou seja, ele enxergava bem, sem perder o vigor. Moisés, ele morreu com plena saúde, ele estava saudável, se nós podemos falar assim, e ele morre ali no monte. E o texto lá de Deuteronômio 34, versos 5 e 6, vai dizer que quando Moisés morreu, o Senhor o sepultou. E ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Então a gente vai ver ali que o próprio Deus ele escondeu o corpo de Moisés. Corpo esse que lá Judas é uma carta pequenininha que tem só uma página, vai dizer que Miguel ele contendeu com Satanás quando disputava acerca do corpo de Moisés. Então você vê que o diabo também quis o corpo de Moisés. Satanás também quis o corpo de Moisés, só que Deus escondeu o corpo de Moisés. Acredito que também para que o povo não pegasse o corpo de Moisés e fizesse um objeto de idolatria. Pode ser que tivesse até hoje lá uma múmia, alguma coisa assim, falasse, olha, isso aqui é Moisés. E muita gente poderia adorar aquilo ali, né, que era apenas um corpo morto. Então acredito que Deus também esconde Moisés para que não houvesse isso também. E você vê que Moisés ele era tão precioso aos olhos de Deus que o diabo também quis o corpo dele, só que Deus escondeu o corpo de Moisés. Moisés ele ficou, depois da sua morte, ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Ele foi realmente escondido por Deus. E durante esse período na sua casa, quando ele fica sendo cuidado, depois também de ser apresentado ali a filha de Faraó, e ele volta para sua casa, ali recebendo o tratamento da sua mãe, leite materno, eu acredito, a gente vai ver agora as coisas que Deus ele vai tratar no coração de Moisés durante esses lugares que ele ficou escondido durante esse período. E o primeiro lugar que eu queria falar com vocês foi na sua própria casa. Ali onde ele é cuidado pela sua mãe, pelo seu pai, ele recebe o leite materno. E eu acredito que foi naquele lugar que Moisés, ele se identificou, melhor dizendo, com os hebreus. Ele soube ali que ele era realmente hebreu e ele se identifica com os hebreus, o lugar onde ele ganhou identificação com o povo que ele haveria de libertar e de cuidar. Então já fica aqui o ensino para mim, para você. Não tem como você fazer algo para Deus, não tem como você cuidar de pessoas se não houver uma identificação. Moisés, antes de ser o libertador daquele povo, antes de cuidar daquele povo, antes de pastorear aquele povo, Moisés adquiriu uma identificação com aquele povo. Precisa haver sim uma identificação com aquilo que você vai fazer, com aquilo que Deus coloca no teu coração. Houve uma identificação. Moisés se identifica, ele ganha isso na sua própria casa. Foi na sua própria casa que ele ganhou isso, que ele teve essa identificação. Então, o período que Moisés passa na sua casa, sendo cuidado pela sua mãe, pelo seu pai, e ali com seus irmãos, foi um período que ele adquiriu uma identidade. Foi um período onde foi forjado nele uma identidade. Ele sabia quem ele era. E mesmo estando lá no Egito, vivendo no palácio, ele já tinha algo dentro dele. E durante esse período, quando ele passa na casa da sua mãe, e ele vai para o palácio agora definitivamente, ele passa a viver como um príncipe. Moisés, o texto aqui vai dizer, Estevão vai falar que Moisés ele foi educado, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele foi instruído, ele foi educado. Foi lá no Egito que Moisés ele recebeu a melhor educação da época. Há quem diga que naquela época os egípcios já estudavam matemática, astronomia. Os egípcios foram os pioneiros da escrita por desenhos.
eles estudavam muitas coisas ali. E Moisés, ele é instruído ali em toda a ciência do Egito. Ele aprende, ele recebe instruções ali, até porque quando eu vejo essa parte, eu entendo que Deus, ele queria também não apenas um libertador, mas Deus queria uma pessoa que escrevesse o Pentateuco, que relatasse desde o início do Gênesis, e essa pessoa seria Moisés. Por isso que ele aprende a escrever ali no Egito, por isso que ele é instruído, porque Deus precisava de uma pessoa para escrever o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, tudo isso fazia parte do preparo de Deus para a vida de Moisés. E lá no Egito, Moisés também ele aprende táticas de guerra. Ele vai aprender ali a guerrear, a liderar, a viver como um príncipe, porque Moisés ele era príncipe e ele era guerreiro também. Ele vai aprender essas táticas, todas elas lá na terra do Egito, porque quando nós vemos Moisés, quando eles saem do Egito, você vai ver depois Josué se transformando num grande guerreiro, num comandante militar. Josué era escravo, Josué não tinha acesso a essas instruções de guerra. Com certeza foi Moisés que ensinou a Josué táticas de guerra, com certeza foi Moisés que instruiu Josué a essas guerras, a essas táticas de guerra, a essas estratégias militares. Foi Moisés que ensinou tudo isso para Josué ali no deserto, porque a gente vai ver que quando o povo sai do Egito, eles realmente não entendiam nada de guerra, porque a Bíblia vai falar em Êxodo 13, verso 17, vai falar que Deus, quando tira Israel do Egito, Deus não os leva pela terra dos filisteus, que era a rota que todo mundo usava. Era a rota comum, e Deus vai dar uma explicação para que o povo, não vendo a guerra, queira voltar ao Egito. E mesmo eles tendo armas, como o verso 18 de Êxodo 13 vai falar que eles tinham armas, e a Bíblia Thompson, que é a tradução dela para esse texto, eu gosto muito, desculpa, porque ela vai falar que eles estavam armados para a batalha. Ou seja, mesmo eles tendo armas, eles não sabiam usar, eles não sabiam lutar. Então Deus os poupa de uma guerra contra os filisteus exatamente por isso, porque eles não sabiam manusear armas, eles não sabiam usar espadas, eles não sabiam fazer nada disso, embora eles tivessem tudo isso com eles naquela época, porque nos despojos, quando eles despojaram os egípcios no ouro, na prata, nas vestes, eles também trouxeram armas também, mas eles não sabiam usar. Eles não sabiam manusear essas armas. E a guerra contra Amaleque, melhor dizendo, a guerra de Amaleque contra Israel, é uma guerra que fica marcada exatamente por causa disso. Porque foi num período de aproximadamente 3 meses que Israel havia saído do Egito e eles ainda não tinham total preparo para a guerra. Então Amaleque, o texto lá vai dizer que Amaleque pelejou contra Israel. Amaleque partiu para a briga, Amaleque partiu para a guerra contra Israel. É aquele texto onde Moisés ele sobe com Arão e ali Arão e Ur ficam segurando as suas mãos até que Israel vencesse a batalha. E depois de vencida aquela guerra, Deus vai falar para Moisés: relata isso aos ouvidos de Josué. Preste atenção no que Deus vai falar. Aquela batalha ficou tão marcante que Deus vai falar isso. Relata isso aos ouvidos de Josué, porque eu vou riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do sol. Então, quando nós chegamos lá em 1 Samuel 15, verso 2, que Deus dá uma ordem a Saul através de Samuel, a ordem era o seguinte: vai lá e destrói os amalequitas tudo, todos eles, não traga nada de lá, mata todas as pessoas, todos os animais, não traga nada de lá. E Deus vai explicar por quê, porque eles se opuseram a Israel quando Israel saiu do Egito.
Então ali foi como se fosse uma covardia. Além de Israel estar com sede, eles estavam reclamando, murmurando, eles não sabiam lutar. Então aquela batalha ficou marcada por isso, porque eles não tinham noção de guerra ainda. E Moisés, ele aprende no Egito a liderar. E como príncipe, ele aprende a liderar um exército, a conduzir um exército. E quando você vê a palavra que Deus fala com Moisés, quando Moisés clama ao Senhor em frente ao Mar Vermelho, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar assim para Moisés: por que você clama a mim? Diga a Israel que marche. Veja bem o linguajar que Deus usa para com Moisés. Deus não vai falar, diga a eles que andem. Não, Deus vai falar, diga a Israel que marchem. Marchar é diferente de andar. Se você observar um pouco em histórias militares, ou até em filmes, eu já vi isso em filmes, né? Um superior, ele chega e ele chama uma outra pessoa e tem uma tropa ali formada, e ele fala assim, ó, essa tropa agora está ao teu comando. E aquela pessoa passa a ter autoridade sobre aquela tropa que está ali. Foi isso que Deus estava falando para Moisés. Diga a Israel que marche. Deus estava falando para Moisés, está ao teu comando. É você que vai ditar a cadência. É você que vai ditar a cadência. O povo está ao teu comando. Diga a eles que marchem. E marchar precisa de uma organização, precisa ficar direito ali. Então Moisés organizou, né? E foi isso que Deus disse para Moisés: é você que vai ditar agora a cadência, é você que vai ditar. Diga a eles que marchem. Então, quando Deus fala isso para Moisés, Moisés entendeu perfeitamente o que Deus estava falando, porque ele sabia disso, ele aprendeu isso no Egito. Ele sabia sobre formação de exército, sobre marchar, ele compreendia tudo isso. Então, esse período no Egito serviu para Moisés aprender muitas coisas que depois foram utilizadas no deserto, tanto a escrita, tanto as táticas de guerra. Só que chega um tempo em que Moisés ele vai visitar os seus irmãos, ele já tinha 40 anos de idade. E com 40 anos, nós lemos aqui o texto, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele vai lá defender o hebreu, mata o egípcio, depois ele é descoberto, ele tem que fugir. E eu acho lindo quando o escritor aos Hebreus vai relatar isso, né? Ele vai falar que quando Moisés ele foge, ele estava também recusando. O texto vai falar, é bem parecido com esse aqui, que vai falar que quando ele sendo já homem, sendo homem, aqui em Êxodo 2, verso 10, vai falar que quando ele era homem, já 2 verso 10, não, mais adiante, vai falar que quando ele era homem, ele sai para visitar os seus irmãos, e quando ele vê um hebreu maltratando um egípcio, ele vai lutar e vai matar o egípcio, ele tem que fugir. Só que o escritor aos Hebreus vai dizer algo maravilhoso. Ele vai dizer que Moisés, sendo já homem, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés ele recusa o título, porque lá em Hebreus vai falar, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Moisés já tinha uma identidade, então ele recusa também esse título. Ele não quis mais ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusa agora o título que não tem nada a ver com a identidade que ele tem. Ele recusa tudo aquilo que não tem a ver com a identidade, todos os títulos que possam trazer a mim e a você, que não tem a ver com a identidade que Deus gerou no nosso coração, devem também ser rejeitados. Moisés, ele rejeita o título de ser chamado príncipe do Egito, de ser chamado filho da filha de Faraó. Ali ele já tinha 40 anos de idade. O texto vai falar que sendo ele já homem,
ele não quis ser mais chamado do filhinho, né? O filho da filha de Faraó. Né? Ali chega a ser engraçado, né? Que parece também que Moisés não queria mais aquele tratamento. Ele não queria mais aquele tratamento. Agora ele tinha 40 anos de idade, agora ele já era um homem, né? Ele não queria mais ser chamado o filhinho, né? Da mamãe. O filhinho da mamãe. Eu até entendo as mães, elas gostam disso, né? Mas a pessoa, já depois de velha, gostar de ser chamado filhinho da mamãe, né? É preciso amadurecer. Né? As mães gostarem de chamar os filhos assim, mãe vai ser sempre mãe, não tem jeito. Elas vão sempre nos tratar como se nós fôssemos os filhinhos. Mas se a pessoa gosta disso, Moisés ele recusou. Sendo já homem, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Não era apenas o título que ele estava recusando, ele estava recusando aquele, né, não, para mim chega, eu sou homem agora, eu amadureci. Então, depois que Moisés ele sai dali do Egito, ele foge do Egito, ele vai viver em Midian. Ele vai para a terra de Midian e ali ele vai se casar, ali ele vai construir uma família. Ele já está agora com 80 anos de idade quando Deus vai chamá-lo. Ele constrói uma família em Midian. Em Midian, no deserto, é que Moisés, ele vivendo uma vida pacata, uma vida tranquila, eu acredito que não passava pela cabeça de Moisés, voltar ao Egito, não passava pela cabeça dele. Moisés nunca imaginava que ele voltaria ao Egito. Moisés estava ali tranquilão. Quando eu leio o texto aqui de Êxodo, capítulo 3, que diz que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, eu entendo que Moisés estava vivendo uma vida tranquila. Estava ali tranquilão, trabalhando para o sogro, vivendo tranquilo, uma vida de paz, tranquilidade. E quando eu leio esse texto aqui de Êxodo, capítulo 3, desculpa eu me expressar assim, mas parece que Deus Deus vem para tirar a tranquilidade de Moisés. Ele estava ali tranquilo. Guarda de Egito, deixou para lá. O pastor Walter uma vez também usou essa expressão numa mensagem dele. Eu me lembro, uma vez ele pregando sobre esse texto aqui, ele falou exatamente isso que eu falei agora para vocês, isso eu ouvi dele, que Moisés estava tranquilo e Deus aparece para tirar a tranquilidade de Moisés. Deus aparece aqui para tirar a tranquilidade dele. Moisés não queria nem mais saber de nada do Egito, deixa esse negócio para lá, não passava na cabeça dele. Aquele construiu família, ele casou, ele é pai de 2 filhos, ele está bem aqui, tranquilo. E Deus aparece para ele aqui nesse sossego aqui que ele estava vivendo, para chamá-lo para fazer agora aquilo que ele teria que fazer. Aquilo que uma vez ele tentou, como Estevão diz aqui, deixa muito claro que Moisés, quando mata o egípcio, Moisés ele pensa que os seus irmãos iam entender que eles seriam libertos através de Moisés. Então agora Deus está realmente chamando Moisés para fazer aquilo que estava no coração dele. E o que eu acho lindo é que quando Deus ele vai falar com Moisés, veja o efeito que causou na vida de Moisés esse período aqui na terra de Midian, o efeito que causou na vida de Moisés, uma vida simples, uma vida humilde, ele não vivia mais como príncipe do Egito, aquilo que ele aprendeu lá no Egito agora aqui não tinha utilidade nenhuma para ele, porque ele estava vivendo como pastor de ovelhas, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, estava vivendo como pastor. Se você analisar
Essa profissão aqui antigamente, ela era abominável aos olhos do Egito. E quando Moisés ele vai lá libertar, é extraordinário isso. Quando Moisés vai libertar o povo, ele vai vestido exatamente como pastor. Ele sai de lá fugindo, vestido talvez de uma armadura, com uma espada, algo assim, né? E quando ele volta ao Egito, ele volta vestido de pastor com um cajado na mão. Ele volta lá com um cajado na mão, algo que os egípcios abominavam, porque se você vê a história, quando eles permitem que os irmãos de José vão morar no Egito, a Bíblia vai falar que eles vão morar num lugar separados, porque os egípcios abominavam, era abominação aos egípcios uma pessoa ser pastor, cuidar de animais, era uma abominação. E Moisés vai exatamente com esse uniforme, se eu posso falar assim para você, com essa roupa. Ele chega lá para falar com o faraó com um cajado na mão, com a roupa de pastor. E isso era abominação. E Moisés estava aqui apacentando as ovelhas do seu sogro, ele estava tranquilo. Então você veja o que serviu Midian para Moisés. Serviu para trazer para ele uma vida simples, uma vida humilde. Agora ele não contava mais com seus títulos, agora ele não contava mais com aquilo que ele aprendeu. Agora ele estava aqui vivendo uma vida totalmente humilde, uma vida simples. É quando Deus o chama. Deus vai chamar Moisés. E quando Deus chama Moisés, o texto vai falar aqui no verso 10, no verso 11 de Êxodo, capítulo 3, vai falar assim: Deus falando a Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, olha a resposta que Moisés vai dar para Deus. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Quem sou eu? Moisés, ele não... A resposta que Moisés dá para Deus é extraordinária. Não sei se você já reparou que Deus ele vai sempre chamar, volta e meia Deus está chamando pessoas para fazer algo que elas reconhecem que humanamente não tem como elas fazerem. Esse é um sinal de que é Deus que está mandando você fazer. Quando é algo que você olha para você e você reconhece: não, eu de mim mesmo não consigo fazer isso. Eu não tenho como realizar isso, eu não tenho como fazer isso. Você já reparou que Deus está sempre chamando pessoas assim? Quando Deus chama Gedeão, é bem parecido também. Gedeão vai falar: não, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não tenho condição. Minha família é mais pobre. Eu não tenho influência, não tenho condição financeira. Eu não tenho como fazer isso. Geralmente são pessoas assim que Deus chama, quando elas reconhecem que por elas mesmas elas não têm como fazer. Então a resposta que Deus vai dar, que Moisés vai dar para Deus aqui é extraordinária, porque Moisés não vai dizer para Deus: o Senhor escolheu a pessoa certa. Ninguém conhece aqui nessa terra aqui o Egito melhor do que eu. Você veio no lugar certo, veio falar com a pessoa certa. Eu conheço o Egito melhor do que ninguém, então eu sou a pessoa mais indicada para essa missão. Eu sou a pessoa mais indicada para fazer isso. Não, não foi isso que Moisés disse para Deus. Ele não falou isso. Ele não disse isso: não, você escolheu a pessoa certa, eu sou a pessoa mais indicada para essa missão. Não, não foi isso que ele disse para Deus. Ele não disse para Deus: ainda bem que você não se esqueceu que além de ser príncipe, eu sou guerreiro também. Então você veio no lugar certo. Ainda bem que você não se esqueceu que lá no Egito eu estudei muito, eu sei escrever, eu sei falar, eu sei me expressar muito bem. Não, Moisés não falou isso. Moisés não disse para Deus: ainda bem que você veio falar comigo, porque eu conheço todas as divindades do Egito. Tem um título hoje que tem aí, né? Doutor em divindade.
Podia falar que Moisés era doutor em divindade, porque ele conhecia tudo isso lá no Egito, mas ele fala, não, ele não vai dizer isso para Deus, ele não vai falar, você vai falar com a pessoa certa. Eu sou Dedê, né? Eu sou doutor em divindade. Eu tenho teologia, eu sou extraordinário, eu estudei muito. Eu fiz a melhor faculdade de teologia que existe. Não. Irmãos, eu amo teologia, eu gosto de teologia. Eu comprei um dia desse aí um livro sobre a carta de Romanos, acho que é Karl Barth, o nome do escritor. É um livro teológico, eu gosto de teologia, mas o que eu estou falando aqui é que Moisés não contou com nada disso. Ele olha para dentro dele e vai falar, quem sou eu? Quem sou eu? Ele não falou nada disso. Você veio no lugar certo, você veio aqui, tá falando com a pessoa certa, né? Eu sou, isso. Eu sou aqui, você escolheu, tá vendo? Por isso que você me escolheu. Você me escolheu porque eu falo muito bem a língua egípcia, eu escrevo bem, eu sei me expressar, eu sou doutor em divindade, eu conheço tudo lá no Egito. Eu estudei muito, eu tenho muito estudo, eu tenho muitos diplomas. Você veio falar com a pessoa certa. Não, Moisés não estava contando com nada disso. Por isso que ele ficou na mão de Deus. Ele não estava contando com isso, embora isso é importante, é importante. Eu desprezo o ensino, a instrução, a teologia, não, de forma nenhuma. Eu não desprezo nada disso, eu acho tudo isso importante, mas eu acho mais importante uma vida de total dependência do Senhor. Moisés aqui se mostra uma pessoa que está totalmente na mão de Deus, totalmente dependendo do Senhor. Ele está contando para fazer isso, não mais com ele. Você lembra quando Deus tira Israel do Egito? Deus leva Israel para o deserto, e Deuteronômio 8, verso 2 vai falar isso, que durante aqueles 40 anos no deserto, eles comeram do maná que os pais dele não conheciam, as sandálias não se gastou, a roupa também não se gastou, 40 anos no deserto. Por que Deus leva o povo para o deserto se o povo sai com ouro, com prata do Egito? Porque no deserto não tem lugar para você comprar pão, deserto não tem lugar para você comprar roupa, deserto não tem lugar para você comprar carne. Então Deus estava querendo mostrar para aquele povo, que embora eles tivessem ouro, prata, dinheiro, eles precisavam não depender disso, mas depender exclusivamente do Senhor. Porque quando eles tinham fome, o ouro e a prata que eles trouxeram do Egito não podia comprar comida. Então ali Deuteronômio 8, verso 2 vai dizer isso, que eles foram humilhados, ou seja, eles aprenderam uma vida de total dependência do Senhor. Para isso que o deserto serve. O deserto serve para mim e para você ficar na mão de Deus. Para eu e você termos uma total dependência dele. Não contar com a nossa própria capacidade, com o nosso braço, com o nosso intelecto, com os diplomas, com nada disso. Não. Diplomas às vezes não resolve a situação. O que resolve é uma vida totalmente dependente do Senhor. E era desse jeito que Moisés ele estava aqui agora. Totalmente dependente do Senhor. Então, o período escondido em Midian serviu para Moisés ser tratado por Deus através de uma vida simples, através de uma vida humilde, através de tendo apenas o necessário. Apenas o necessário. Simplicidade. Para que ele fosse aquilo que ele precisava ser, ele precisou não contar mais com seus títulos, a não depender de si próprio. Ele precisou estar na mão de Deus, uma total dependência do Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para o teu coração nesse dia. Aproveite esse período de
onde muitas vezes nós ficamos escondidos. Deixa Deus trabalhar no teu coração, que você tenha uma total dependência dele, para ser também instrumento na mão dele. Tá bom? Quero desejar a vocês um excelente domingo na bênção de Deus, na graça de Deus. Que Deus abençoe vocês e guarde vocês em nome de Jesus Cristo, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, reflita sobre ela durante esses dias e tenha uma semana abençoada por Deus, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a volta de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.